Olá pessoal, fala pessoal, meu nome é Frank Ataídes e esse é o canal Historiando a Verdade. E hoje eu vim abordar um pouquinho, até a pedidos, de ex-alunos, alunos também, eu vou falar um pouquinho da Idade Média, Idade Média, ou Idade Medieval, ou Idade das Trevas. Se dá o nome das trevas porque é um momento em que o governo é basicamente regido pela Igreja Católica, inclusive um rei só tinha poder se ele fosse nomeado pelo um papa, e a gente tem que retroceder um pouco para poder dar uma introdução na Idade Média, onde o cristianismo ganha força, para poder dominar a Idade Média e por que ele é tão forte. Vale lembrar que no ano 50, segundo a história, há uma reunião decisiva entre os apóstolos, pouco tempo depois da morte de Jesus de Nazaré, em que estão os apóstolos e entre eles um que não é apóstolo, mas é decisivo para a construção do cristianismo, que é Paulo. Inclusive um filósofo muito conhecido vai dizer que o evangelho não deveria ser chamado evangelho cristão, e si paulino, que é não é o Michel Foucault, já eu lembro o nome, mas vamos lá. E Paulo discute com Pedro. Pedro diz que o evangelho não tem que ser levado para todos, e sim mais um segmento do mundo judaico, da religião judaica. Já Paulo diz que o evangelho tem que ser levado, as boas novas tem que ser levadas para o mundo, E aí, a partir de então, ele ganha essa disputa, o evangelho passa a ser difundido, e vai ganhar muita força dentro do Império Romano, ao ponto que, em 325, o imperador Constantino, percebendo que o cristianismo vinha em ascendência e o paganismo vinha em decadência, ele resolve transformar o Império Romano em Império cristão. Já tinha influência também da mãe dele, Helena. Helena já é cristã, a mãe dele. Inclusive ela faz uma viagem a Jerusalém, e quando ela chega lá, ela percebe que já não há vestígio nenhum da vida de Jesus Cristo lá, e ela é responsável pela construção de duas obras que existem até hoje lá, tanto a igreja da Natividade quanto a igreja do Santo Sepulcro. Bom, voltando à Idade Média, ela cai em 410, quando os bárbaros, os ostrogodos, visigodos, borúndios, hunos, uma série de povos invadem definitivamente a capital, Roma, do Império Ocidental, porque o Império Romano Oriental ele vai ficar até o final da Idade Média. E aí a gente entra num período em que a igreja domina todas as atividades humanas, todos os pensamentos, e ninguém pode contestá-la. Vale lembrar, por exemplo, Giordano Bruno foi queimado vivo por afirmar que o universo era infinito, depois dele ter contato com a literatura grega antiga. Galileu Galilei, por afirmar que a Terra era redonda e que a Terra não era o centro do universo, ficou preso grande parte da vida. As relações da Idade Média se davam de que forma? Através do senhor feudal, que era o dono da terra, de grandes porções de terras, e que tinha do lado dele, geralmente, que eu chamo de puxa-saco, que era o vassalo, que fazia um juramento ao senhor e em troca recebia uma porção de terra para administrar, e toda vez que fosse convocado para uma guerra, ele tinha que participar. E o servo, o servo, aliás, na Idade Média não há ascensão social, quem nasce servo morre servo, quem nasce vassalo é vassalo, quem nasce senhor feudal é senhor feudal. A mais provável ascensão seria um cavaleiro, e aí eu vou passar num filme, por exemplo, Coração Valente, o Mel Gibson ele se torna cavaleiro depois de ter feito, ter tido grandes méritos. A lei a religião é uma só no Império Ocidental, é católica,
né? A religião abole quase toda a prática científica, né? Inclusive é comum também, vou citar num filme, né, que os médicos da Idade Média são chamados de barbeiros, né? São pessoas que praticam uma medicina bem rudimentar, né? Não há, como já disse, ascensão social, e as leis são consuetudinárias, ou seja, a lei, cada senhor feudal determina de acordo com o que está. Isso dá para se ver nos vikings, né? Que também eu vou citar embaixo, vou deixar lá na citação do canal, não é? Essa idade dura 1000 anos, né? É proibido-se diversas coisas, por exemplo, mulheres são queimadas, condenadas por bruxaria, por às vezes fazer um chá de boldo, né? E curar uma dor de fígado, e a igreja acusá-la de bruxaria e mandar queimá-la viva, né? Homens são perseguidos, né, por questionarem, né, o que a igreja diz, né? Então a igreja é a autoridade máxima, né? E a Idade Média ela vai começar a chegar ao fim com 2 acontecimentos importantes, né? Primeiro, as cruzadas que será convocada pelo Papa Urbano II, né, no século XI, né, com o objetivo de retomar a Terra Santa, que é o Estado de Israel, dos infiéis muçulmanos, né? Ao todo vão ser mandados 7 cruzadas e todas fracassarão. Uma das perdas mais importantes das cruzadas vai ser o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. E um outro fator importantíssimo que vai ajudar também a derrubada, né? Aliás, mais 2 fatores, será a peste negra, que surgirá no século XIV, vai dizimar, alguns historiadores dizem que dizima 1/3 da população, outros chegam a afirmar que 50% da população vai ser extinta pela peste negra, que nada mais é uma doença causada pela falta de higiene. E aí no filme também que eu vou indicar, Robin Hood, né, tem uma cena que mostra um senhor comendo na mesa e os ratos tudo em cima, né, comendo junto. E a pulga do rato que traz a peste negra. Vão culpar judeus, vão culpar bruxaria, vão culpar uma série de coisas, quando na verdade era a falta de higiene. E um outro fator vai ser o renascimento cultural, tá? Que os homens vão começar a contestar, dentre eles Leonardo da Vinci, Michelangelo e uma série de outros homens da Idade Média, final da Idade Média, principalmente os italianos, né, vão estar contestando, né, a autoridade da igreja, tá? E pedindo a separação entre igreja e Estado, tá? Isso vai demorar muito tempo e realmente só vai se consolidar isso aí lá na era do Iluminismo, que que se faz. Desculpe, gente, a palavra não sai agora. Mas que se consolida. Eita, meu Deus, não saiu. Mas tudo bem. Ela vai se tornar realmente, de fato, né, esse rompimento da igreja com o Estado, somente na idade contemporânea, né, com o nascimento do Iluminismo, de Rousseau, que antecede, que vem depois de Thomas Hobbes, de John Locke, não é? E aí constrói o Estado moderno, mas aí já seria um outro assunto, tá? Alguns livros para leitura, né, que eu aconselho alguns alunos, né, quem gosta de estudar, são livros baratos, em sebos custam R$2, R$3. Ó, O Despertar da Europa, né? A Unificação da Europa. Esse livro é muito bom, que ele fala uma breve história do mundo, de George Blaney, né? E 1500 a 1501, A Intriga do Descobrimento. São livros, né? E alguns filmes que eu indico, né? Eu vou deixar também lá embaixo. Coração Valente, né? Os Vikings são uma série muito boa. Rei Kingston é uma outra série muito boa. O Físico é um filme muito bom, né? Que trata da Idade Média, né? Tem um desenho também, né? Que agora me foge o nome. Loucuras da Idade Média é um outro,
E o desenho eu vou deixar para colocar embaixo, porque agora deu um esquecimento de memória, porque também é difícil você estudar para poder gravar alguma coisa com propriedade. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal e mande seus comentários, tá bom? Um abraço!